Ó, preciso seguir, pessoal, que temos muitos assuntos para tratar ainda no programa. Vamos lá. Essas nuvens escuras aí que estão sobre o clã Bolsonaro, né, pessoal? Vamos lembrar que a matéria do Globo de hoje fala sobre um laudo do Ministério Público que comprova a prática de rachadinha no gabinete do filho do ex-presidente Carlos Bolsonaro, né? Agora, o MP quer apurar se o vereador se beneficiou desse esquema de rachadinha. O chefe de gabinete do vereador Carlos Bolsonaro, desde 2018, o Jorge Luiz Fernandes, recebeu um total de R$ 2.014.000 em créditos provenientes das contas de outros 6 servidores nomeados pelo filho do 02 do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa movimentação financeira foi feita pela equipe do Laboratório de Tecnologia de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro do Ministério Público do Rio de Janeiro. É a prova mais consistente obtida até agora pela Promotoria de Justiça na investigação sobre essa suspeita de rachadinha no gabinete de Carlos Bolsonaro na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Esse mesmo levantamento, que foi autorizado pela Justiça, também demonstrou que Fernandes usou contas pessoais para o pagamento de despesas do filho do 02, né, do Carlos Bolsonaro, do Carluxo. A promotoria quer saber agora se esses pagamentos eles eram eventuais ou se eles eram regulares, ou seja, se eles aconteciam com frequência, né? Caso verifique que havia uma regularidade aí desses pagamentos, pode ficar comprovado que Carlos Bolsonaro se beneficiou diretamente desse esquema da rachadinha, do desvio do dinheiro dos servidores públicos da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. O laboratório de lavagem também investigou um total de 27 pessoas e 5 empresas ligadas a Carlos Bolsonaro. A investigação do Ministério Público do Rio de Janeiro sobre essa prática foi iniciada com base numa reportagem que foi publicada em junho de 2019 pela revista Época, revelando ali que 7 parentes de Ana Cristina Vale, que é ex-mulher de Bolsonaro e madrasta de Carlos Bolsonaro, foram empregados no gabinete do vereador, mas não compareceram ao trabalho. O advogado de Carlos Bolsonaro se posicionou hoje e disse, o Antônio Carlos Fonseca disse que, aparentemente, essa matéria do Jornal Globo divulga de forma seletiva algumas informações sigilosas com o nítido intuito de promover ataques ao vereador, foi o que disse a defesa de Carlos Bolsonaro. Graeb, posso começar contigo? Vamos lá? Não. Primeiro, Carlos Bolsonaro não mudou de cargo. Então, pelo menos aquele caminho que foi seguido pelo irmão dele, o Flávio Bolsonaro, para anular a coleta de provas, não está disponível. Então, pode até ser que achem alguma outra falha processual, alguma outra coisa, como é tão comum nas investigações contra políticos no Brasil, né? Depois de 3.789 recursos, eles conseguem emplacar alguma coisa, mas esse caminho que serviu ao Flávio, nesse momento, não está disponível para o Carlos. Então, está numa situação mais periclitante ali. Segunda observação. De novo, a gente tem uma situação em que todos os indícios apontam para uma prática disseminada na família Bolsonaro desse crime, que também é mequetrefe, também é uma prática mequetrefe. Vou roubar um pedacinho do salário dos meus funcionários, né? Realmente parece que é um hábito, né? Rachadinha, mexer em registro de vacina e tal. O jeito, a constituição moral deles leva a esse tipo de falcatrua menor. Irmão, Bolsonaro, Carlos, N indícios. Mas, mais uma vez, ainda estamos num ponto da investigação que exige cuidado, né? Quando a gente passa do comentário político para o comentário jurídico, né? Como dizem os próprios, ainda não chegamos ao ponto de fazer a ligação entre Carlos e o seu assessor que recebia a grana.
Essa é a desgraça de investigação sobre organização criminosa. Quanto mais você sobe na escala, mais difícil é fazer a conexão entre aquele que, em tese, estava mandando e se beneficiava do esquemão e aqueles que estão lá embaixo praticando os crimes, pegando a grana na boca do caixa, É uma coisa que a gente já viu N vezes no Brasil. E é por isso que tem lei específica para isso, porque é difícil investigar esse tipo de crime. Organização criminosa, você pega os bagrinhos e o tubarão normalmente costuma escapar. Vamos ver. O bagrão, né, o bagre do meio, aí a tainha, sei lá eu que peixe que é esse, já foi pego. Tanto no caso da falsificação das vacinas, quanto no caso do Carlos Bolsonaro agora. Pegaram a tainha que está aí nadando no meio. Ainda não tem o anzol enganchado na boca do tubarão. Observação jurídica. Politicamente, acredita quem quer que os Bolsonaro jamais souberam que essas coisas aconteciam, não só em um, mas em 2, em 3, em 4 gabinetes da família, né? O Wilson, o cerco está se fechando ali para Carluxo, né? O que tudo indica, pelo menos por esses dados que foram levantados pela matéria do Globo, aí mostram um caminho que pode se fechar um cerco forte ali para o filho do ex-presidente. Pode sim, Kenzo. O cerco que se fechou com o Flávio Bolsonaro, né? O Flávio Bolsonaro, ele só... a investigação com o Flávio só dissipou, né? Só caiu no esquecimento porque ele foi beneficiado com liminares do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. Então, no caso do Carlos Bolsonaro, a investigação se fecha, só que, de novo, isso pode subir para as instâncias superiores, né? Você pode ter uma investigação, você pode ter um questionamento no STJ, você pode ter um questionamento no STF. Então, assim, vai ter muita coisa ainda vai ter muita água para rolar por baixo dessa ponte. Agora, é como disse o Graeb, não é surpresa que há aí um modus operandi, né? E que foi perpetuado de pai para filhos, não só de pai para filho, pai para filhos, no plural, né? O que revela essa mesquinhez na política, né? E essa mesquinhez de você ter um crime de baixo potencial ofensivo que, utilizando um termo que o Graeb gosta de utilizar aqui no papo, né? É feio. É feio, sabe? Você dividir salário de assessor parlamentar. O camarada ganha, dependendo se for um assessor menor, ele ganha 2 mil, 3 mil reais e tem que repassar 300, 400 reais. É muito mesquinharia, sabe? Se bem que muitas vezes esses caras nem apareciam para trabalhar, né, Wilson? Sim, então também não são agentes. Se topavam participar do esquema, às vezes estavam passando mesmo, porque queriam aqueles 1.500 que sobravam, sei lá eu quanto, ou às vezes falavam, joia, me dá aí uma graninha que eu nem apareço aí. Eu não entendo gente que fala, como tem dito, né? Como o Flávio Bolsonaro disse ontem na tribuna lá. Estão querendo pegar meu pai por uma infantilidade, uma palhaçada. Gente, é presidente da República. Vamos lá. Vou usar uma metáfora que eu odeio, que é tratar político como o pai da nação, essas coisas, mas vou usar porque ajuda. Você gosta de dar esse tipo de exemplo para o seu filho? Não gosta, suponho eu. Então, como é que você vai aceitar que o presidente da República, que está numa posição de autoridade, que também é alguém para quem as pessoas olham lá para cima como um exemplo, como é que você pode aceitar que esse cara haja dessas maneiras descaradas, mesquinhas, né? Eu não entendo gente que aceita passar pano para essas coisas, dizendo que é menor, não importa, tem tanta corrupção maior. Tem. Um erro não perdoa o outro erro. Crime é crime, né? Não tem jeito.